A sensação de esquecer um nome ou onde as chaves foram parar é algo que muitos de nós conhecemos bem. Não é mesmo, às vezes? Um calafrio percorre a espinha quando a memória nos prega uma peça, nos fazendo questionar: será que é só a idade? E se esses pequenos lapsos fossem, na verdade, os primeiros sussurros de algo maior, algo que muitos de nós tememos em silêncio? Para milhares de famílias, essa é uma preocupação que cresce dia após dia. A ideia de que a mente, essa guardiã de nossas histórias, de nossas memórias mais queridas, possa começar a falhar, é dolorosa. Presenciar um ente querido, ou até mesmo perceber em si mesmo. A luta para manter a clareza mental pode ser uma jornada de frustração e tristeza, onde a autonomia parece escorrer pelos dedos. É uma realidade que atinge o coração da nossa essência. Mas e se eu dissesse que não precisamos esperar pelo grito? Que podemos aprender a ouvir os primeiros sussurros, os sinais sutis que a demência pode nos enviar bem no começo? Existe um conhecimento que nos permite estar mais atentos, mais preparados. Neste vídeo, vamos desvendar 7 desses sinais iniciais da demência. Aqueles que, especialmente para nós, que já temos a sabedoria de algumas décadas de vida, jamais deveríamos ignorar. Não estamos falando do esquecimento ocasional de onde estacionamos o carro, mas sim de mudanças mais persistentes e significativas que pedem nossa atenção e, mais importante ainda, nossa ação. Fique comigo até o final, pois o que você vai descobrir pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e seus entes queridos, e revelar algo que realmente vai te surpreender sobre o poder do cuidado e da prevenção. Vamos começar nossa conversa com o primeiro sinal, aquele que talvez seja o mais conhecido, mas que muitas vezes é mal interpretado e confundido com o simples envelhecer. Estou falando da perda de memória que, de fato, começa a afetar a nossa rotina diária. Não é apenas esquecer onde você deixou os óculos, que acontece com todo mundo. Não é mesmo? É algo mais profundo, mais intrusivo. Pense, por exemplo, em esquecer informações que você aprendeu muito recentemente. Talvez a conversa que acabou de ter, o nome de uma pessoa que acabou de conhecer, ou até mesmo os compromissos e datas importantes que antes estavam gravados na mente. Imagine a frustração de perguntar a mesma coisa repetidamente em uma mesma conversa, ou de não se lembrar de ter dito algo momentos atrás. Mesmo quando alguém próximo insiste que sim, essa perda de memória, que vai além do normal para a idade, se manifesta na dificuldade em reter novas informações, em lembrar de eventos importantes do passado recente, e até em esquecer o caminho para casa ou para o mercado que você frequenta há anos. É como se pedaços do que você viveu recentemente simplesmente sumissem. Uma pessoa pode esquecer de tomar um medicamento, mesmo com lembretes, ou de pagar uma conta, algo que nunca aconteceu antes. Não é um único lapso, mas sim um padrão, uma persistência desses esquecimentos que começam a criar pequenos obstáculos no dia a dia, tornando atividades que antes eram automáticas um desafio constante. É vital observar se esses esquecimentos se tornam mais frequentes e impactam a capacidade de gerenciar a própria vida, deixando a memória de lado por um instante. Vamos para algo que nos exige mais organização e pensamento estratégico. O segundo sinal que merece nossa atenção é a crescente dificuldade em planejar ou resolver problemas. Todos nós, de vez em quando, tropeçamos em uma receita nova ou temos um momento de hesitação ao montar um móvel. Isso é normal. Mas aqui, estamos falando de uma incapacidade notável e persistente de seguir um plano ou de executar tarefas que envolvam uma sequência de passos.
Pense na dificuldade de seguir uma receita culinária que você sempre fez com maestria. Agora parece que os passos se misturam, que a ordem não faz mais sentido. Ou considere o desafio de lidar com as finanças. Algo que para muitos é uma rotina bem estabelecida, organizar as contas, pagar os boletos, gerenciar o orçamento. Se isso de repente se torna uma montanha intransponível, com erros frequentes e uma confusão generalizada, é um sinal de alerta. Até mesmo jogos de cartas ou de tabuleiro, que antes eram simples e divertidos, podem se tornar impossíveis de jogar, pois as regras e as estratégias fogem à compreensão. A pessoa pode ter dificuldade em concentrar-se, levar muito mais tempo para fazer as coisas, ou não conseguir terminar o que começou. Essa dificuldade em pensar de forma abstrata, em traçar planos ou em solucionar pequenos impasses do dia a dia, demonstra uma mudança no funcionamento executivo do cérebro, que é responsável por essas habilidades. Não é preguiça ou falta de vontade. É uma luta interna real. Agora, pensem naquelas atividades que fazemos quase que no automático, sem pensar muito. Aquelas tarefas familiares que se tornaram parte do nosso cotidiano. O terceiro sinal a ser observado é justamente a dificuldade em realizar essas tarefas que antes eram simples e rotineiras. Imagine uma pessoa que sempre dirigiu até a casa de um parente ou a um local de compras habitual e, de repente, começa a se perder no caminho ou fica desorientada em um ambiente familiar, ou, talvez, a dificuldade em operar o controle remoto da televisão. Algo que antes era intuitivo, agora se torna um enigma de botões e funções. Até mesmo tarefas básicas como preparar uma xícara de café ou se vestir podem se tornar confusas e exigir um esforço mental exaustivo, ou simplesmente serem feitas de forma incorreta. A pessoa pode esquecer a sequência de passos, ou como usar os utensílios corretos. É como se a mente perdesse o manual de instruções para ações que foram repetidas milhares de vezes ao longo da vida. Não é apenas um deslize, mas uma incapacidade recorrente de completar essas tarefas familiares, o que pode levar à frustração e à dependência de outras pessoas. É essencial observar se a pessoa está tendo problemas em lembrar das regras de um jogo que sempre gostou, ou se tarefas que envolvam múltiplas etapas, como um hobby antigo, tornam-se esmagadoras. Entender essas primeiras mudanças é como acender uma luz no caminho. Elas são os primeiros indícios de que algo pode não estar funcionando como deveria e merecem uma investigação mais aprofundada. Mas a jornada não para por aqui. Há outros sinais, talvez menos óbvios, que merecem nossa total atenção. Continuando nossa exploração. O quarto sinal nos leva a uma questão fundamental: nossa relação com o tempo e o lugar. De repente, o dia da semana, o mês ou até mesmo o ano podem se tornar um mistério. Não estamos falando de um mero esquecimento de data pontual, mas de uma desorientação persistente. Uma pessoa pode não saber onde está, confundir a estação do ano, ou acreditar que está em um período da vida que já passou há muito tempo. Imagine a angústia de se ver em um lugar familiar, como sua própria casa, e não ter certeza de como chegou lá, ou de por que está lá. Essa confusão pode se estender ao esquecimento de datas significativas, como aniversários ou feriados, ou até mesmo a não compreender que o tempo está passando, vivendo em um presente eterno e confuso, quando alguém começa a se perder em ambientes que conhecia bem, seja na rua do próprio bairro ou dentro da própria casa. Isso vai além do esquecimento. É uma falha na capacidade de processar informações espaciais e temporais, de se situar no mundo. Essa desorientação pode causar ansiedade e medo, levando a pessoa a evitar sair ou a se tornar mais reclusa.
com receio de não conseguir encontrar o caminho de volta. É como se o mapa interno que todos temos para navegar na vida começasse a se embaralhar. É crucial observar se essa confusão é frequente e se afeta a capacidade da pessoa de se locomover e de se sentir segura em seu próprio ambiente. Não é apenas uma distração. É uma perda de referência fundamental. Da confusão de tempo e lugar, passamos para nós a nossa forma de nos comunicar. Algo tão essencial para a vida em sociedade e para expressar quem somos. O quinto sinal a ser observado são os problemas com a linguagem, tanto na fala quanto na escrita. Você já se pegou tentando encontrar a palavra certa, aquela que está na ponta da língua, mas teima em não sair. Isso é normal para todos nós, mas em um contexto de demência. Essa dificuldade se intensifica e se torna mais frequente. A pessoa pode ter problemas para participar de uma conversa, parar no meio de uma frase sem saber como continuar, ou repetir as mesmas histórias e frases várias vezes, sem perceber. Outro aspecto é a dificuldade em nomear objetos familiares, chamando-os por nomes errados ou usando descrições vagas, como aquilo que você usa para comer em vez de garfo. A fluência da fala diminui, e a capacidade de seguir uma conversa complexa, ou mesmo simples, se deteriora. A escrita também pode ser afetada, com letras ilegíveis, erros de ortografia incomuns, ou a perda da capacidade de formar frases coerentes. Imagine a frustração de querer expressar algo e as palavras simplesmente não virem, ou virem de forma confusa. Isso pode levar ao isolamento social, pois a pessoa se sente envergonhada ou incapaz de se comunicar efetivamente, evitando interações sociais que antes desfrutava. A linguagem é a ponte para o mundo. E quando essa ponte começa a ruir, a conexão com o outro se torna um desafio imenso. E se o mundo ao nosso redor começasse a parecer diferente? Distorcido. O sexto sinal nos alerta para a desorientação espacial e visual, que vai além de não saber onde as chaves estão. É uma dificuldade em compreender imagens visuais e as relações espaciais. Isso pode significar ter problemas em julgar distâncias, como ao subir ou descer escadas, ou ao tentar estacionar o carro. A pessoa pode ter dificuldade em diferenciar cores ou contrastes, o que afeta a leitura e a capacidade de reconhecer objetos. Em casos mais avançados, pode haver dificuldade em reconhecer rostos familiares, seja em pessoa ou em fotos, o que é um dos aspectos mais angustiantes da doença. Imagine olhar no espelho e não reconhecer seu próprio reflexo, ou ver objetos e pessoas que não estão lá, ou não conseguir mais ler o que está escrito. A coordenação motora também pode ser afetada, levando a quedas frequentes ou à dificuldade em manusear objetos. A visão em si não está necessariamente comprometida, mas sim a capacidade do cérebro de interpretar o que os olhos veem. Isso pode tornar o ambiente doméstico perigoso e a navegação em espaços desconhecidos quase impossível, impactando drasticamente a autonomia e a segurança. É uma desconexão entre o que se vê e o que o cérebro processa, criando um mundo distorcido e confuso. Por fim, o sétimo sinal nos convida a olhar para o mais íntimo de nós, nossas emoções e nossa forma de interagir com o mundo. As mudanças de humor e personalidade são um alerta importante. É natural que o humor varie, mas aqui estamos falando de alterações significativas e sem razão aparente. Uma pessoa antes calma e paciente pode se tornar irritada, agressiva ou agitada com facilidade. Alguém que sempre foi sociável e ativo pode se tornar apaticamente recluso, perdendo o interesse em hobbies e atividades que antes adorava. A desconfiança excessiva em relação a pessoas próximas, o desenvolvimento de paranoia ou delírios, a apatia profunda, a depressão
ou a ansiedade que não existiam antes, ou que se intensificam drasticamente. São todos sinais. Pode haver uma perda de empatia, onde a pessoa não consegue mais compreender ou reagir adequadamente às emoções dos outros. Imagine um ente querido que sempre foi a alma da festa, de repente isolado, desinteressado em tudo, ou que passa a ter explosões de raiva por motivos banais. Essas mudanças não são um capricho, mas reflexos de alterações cerebrais que afetam o comportamento e a cognição. É fundamental observar se essas mudanças são consistentes e se desviam significativamente do que é o comportamento habitual da pessoa, pois elas afetam não só o indivíduo, mas também a dinâmica familiar e social. Percorremos juntos 7 caminhos que nos mostram os primeiros indícios de um desafio. Mas lembrem-se, reconhecer esses sinais não é um veredito, e sim um chamado à ação, um convite para buscar ajuda e, acima de tudo, para cuidar de si e de quem você ama. Chegamos ao fim de nossa conversa, e juntos exploramos os 7 sinais que podem ser os primeiros avisos de que algo está diferente em nossa mente ou na de alguém que amamos. Olhamos para a perda de memória que vai muito além do esquecimento ocasional, aquela que realmente atrapalha o dia a dia, fazendo com que coisas recentes simplesmente desapareçam. Conversamos sobre a crescente dificuldade em planejar o futuro, em seguir uma receita ou organizar contas. Tarefas que antes eram simples e agora se tornam um labirinto. Vimos também como a dificuldade em realizar tarefas que antes eram automáticas, como dirigir por um caminho conhecido ou usar um controle remoto, pode ser um sinal de alerta. Refletimos sobre a confusão com o tempo e o espaço, quando o dia da semana ou o lugar onde se está deixa de fazer sentido, gerando desorientação e medo. Mergulhamos nos desafios da linguagem, na busca incessante pela palavra certa, nas repetições e na dificuldade de se comunicar claramente, impactando a conexão com o mundo. Compreendemos a desorientação visual e espacial, onde o cérebro luta para interpretar o que os olhos veem, causando tropeços, quedas e uma percepção distorcida da realidade. E, finalmente, abordamos as mudanças de humor e personalidade, que transformam um ser amável em alguém irritadiço, apático ou desconfiado, alterando a essência da pessoa. Esses não são apenas sintomas isolados. Meus amigos, são alertas, mensagens importantes que nosso corpo e nossa mente nos enviam. Eles são um convite silencioso para prestarmos atenção, para não ignorarmos o que está acontecendo e para buscarmos compreensão. Lembrem-se, identificar um ou mais desses sinais em si mesmo ou em um ente querido não significa um diagnóstico automático de demência. É fundamental ter isso em mente para evitar o pânico desnecessário. O que significa? Sim, é que é hora de ter uma conversa franca e aberta com um profissional de saúde. Buscar a orientação de um médico de família, de um neurologista ou de um geriatra é o primeiro e mais importante passo a ser dado. Esses especialistas podem avaliar a situação de forma completa, realizar exames específicos e, o mais crucial, descartar outras condições tratáveis que causam sintomas muito semelhantes à demência, como deficiências de vitaminas, problemas de tireoide, infecções ou até mesmo efeitos colaterais de certos medicamentos. Muitas vezes, um sintoma que nos assusta pode ter uma causa reversível, e somente um profissional poderá fazer essa distinção. Pensem nisso como um ato de amor e de cuidado, tanto para si quanto para aqueles que se importam com vocês. A informação é o nosso maior poder, e a prevenção, quando possível, e a gestão consciente são nossos maiores aliados nessa jornada da vida. Não esperem até que os sinais sejam inegáveis. A detecção precoce é uma chave poderosa.
E a surpresa que prometi no início do vídeo, ela reside justamente no poder da nossa capacidade de intervenção e na resiliência do nosso corpo. A grande surpresa é que muitas das condições que se assemelham à demência são tratáveis e reversíveis se diagnosticadas a tempo. E, mesmo quando se trata de demência, a sua progressão pode ser significativamente desacelerada com intervenções precoces e, o mais importante, com mudanças no estilo de vida, a forma como nos alimentamos. Por exemplo, não é apenas sobre o peso, mas sobre nutrir o nosso cérebro. Uma dieta rica em vegetais, frutas, grãos integrais e gorduras saudáveis, como as do azeite e do peixe, é um combustível essencial para a nossa mente. A atividade física que praticamos, seja uma caminhada diária, dança ou jardinagem, não fortalece apenas o corpo, mas também o cérebro, melhorando o fluxo sanguíneo e estimulando novas conexões neurais, o quanto desafiamos nossa mente, aprendendo algo novo, lendo, fazendo quebra-cabeças ou jogos de estratégia. É como um exercício para nossos neurônios, mantendo-os ativos e ágeis, e a qualidade de nossas interações sociais. O tempo que passamos com amigos e familiares, engajados em conversas e atividades, é um verdadeiro escudo protetor contra o declínio cognitivo. Mantendo nossa mente alerta e conectada, não é sobre o fim da linha, meus queridos, mas sim sobre tomar as rédeas da nossa saúde, sobre lutar por cada dia de lucidez, de bem-estar e de autonomia. Pequenas mudanças hoje podem trazer grandes diferenças amanhã, pavimentando um caminho para uma velhice mais plena e feliz. Cada escolha que fazemos em relação à nossa alimentação, ao nosso movimento e à forma como cuidamos da nossa mente é um investimento no nosso futuro. Quero muito saber o que este vídeo despertou em vocês. Já presenciaram algum desses sinais em alguém que amam? Ou talvez em si mesmos? Que reflexões surgiram? Compartilhem suas experiências, suas dúvidas e seus pensamentos nos comentários abaixo. A troca de informações e o apoio mútuo são fundamentais nessa jornada de conscientização e cuidado. Se este conteúdo tocou seu coração, se trouxe clareza e te inspirou a prestar mais atenção, por favor, deixem seu like, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem importante. E, claro, se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos que preparamos para nossa comunidade, sempre com o objetivo de oferecer informações valiosas para vivermos melhor em todas as fases da vida. Lembrem-se sempre, cada dia é uma oportunidade de ouro para cuidar de si, para aprender algo novo, para amar intensamente e para viver com um propósito claro. A vida é um presente precioso, e a clareza mental nos permite desfrutá-lo plenamente em toda a sua beleza. Viver a sua melhor vida, em cada idade, com saúde e lucidez. Não é um sonho, é uma escolha que vale a pena ser feita todos os dias. Cuidem-se muito e até a próxima conversa.